Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma série de estudos do livro Céu e Inferno. Agora vamos começar a série de estudos dos casos dos espíritos suicidas. Já vimos os espíritos arrependidos, os espíritos sofredores, os endurecidos e os em expiação terrestre. E agora vamos dar início a mais a esse grupo de espíritos. Lembrando que esse espírito, particularmente, o primeiro que a gente vai entrar aqui na lista é um homem que não quis se identificar à época, chamado Suicida da Samaritana. É uma pessoa que está aí em algum lugar, encarnado, desencarnado, e a gente pede a ele pede a Deus, na verdade, né, que o abençoe, que o envolva em bênção de paz. A gente agradece a ele pelo relato que ele nos trouxe, para que a gente pudesse fazer esse estudo. Pedimos a Deus também que abençoe a você, a sua família, a sua casa, a todos que estão envolvidos, né, nesse momento, junto a você, para esse estudo. Que Deus nos abençoe e nos ilumine nessa hora. Muito bem. Essa série de estudos agora sobre os suicidas está sendo disponibilizado também em podcast. E você que está escutando pelo SoundCloud, se não acessou os outros estudos, eu estou colocando aqui embaixo não, entra no canal do YouTube P. Simões, que você vai encontrar os outros estudos. E se você está no YouTube agora e não viu os outros, tem o cardzinho que está aparecendo aqui em cima agora, tá bom? Vamos começar então esse caso, o Suicida da Samaritana. Vamos ver exatamente o que ele nos conta. A 7 de abril de 1857, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado. Vou ajeitar aqui. Apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Então, tudo leva a crer que a casa da Samaritana, o estabelecimento da Samaritana, devia ser algo como uma hospedaria, um hotel, qualquer coisa assim. E então, uma casa de, sei lá, aluguel de quartos, alguma coisa assim, né? Então, isso aconteceu em 7 de abril de 1858, quer dizer, muito próximo da data que provavelmente ocorreu essa mensagem. Então ele entrou lá, o serviçal entrou no quarto para ver o que estava acontecendo, né? Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Então começa a evocação do espírito. É estranho que a identidade não tenha sido averiguada, né? Não pôde ser averiguada, ele não tinha documentos, enfim. Aqui parece uma coisa meio estranha, mas, enfim, é o que está aí, vamos seguir em frente. Então tem evocação e a resposta do guia do médium diz assim: espera aí, esperai que ele aí está, né? Então a segunda pergunta é: onde vos achais hoje? E a resposta: não sei, dizei-mo. Pergunta 3. Estais numa reunião de pessoas que estudam espiritismo e que são benévolas para convosco. E a resposta então do espírito: dizei-me se vivo, pois esse ambiente me sufoca. Então a gente já vê aqui nas 3 perguntas iniciais, né? Quer dizer, nas 2 iniciais aqui, que esse espírito, ele não sabe onde está e não sabe se está vivo ou morto, né? Dizei-me se vivo, pois esse ambiente me sufoca. E ele sente uma sufocação, né? Vamos ver aqui o que Kardec fala sobre isso.
Então, a explicação de Kardec. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se de turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Então, muito claramente, Kardec vai dizer que sua alma está separada do corpo, mas a despeito disso, ele se vê completamente imerso no turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de acreditar que ele está encarnado. Então, ele não sabe se está encarnado ou desencarnado, mas ele já está separado do corpo, né? Mas ele se sente imerso nesse turbilhão da matéria corporal. É como se ele embora separado, quer dizer, sem uma ligação entre perispírito e corpo, não existe mais essa ligação, mas é como se ele ainda tivesse totalmente imerso pela a matéria, né? Pergunta 4. Quem vos impeliu a vir aqui? E a resposta: sinto-me aliviado. Quer dizer, ele não sabe quem levou ele para lá, ele não sabe onde é que ele está, ele não sabe... Ele está completamente imerso no turbilhão material sem saber do que está acontecendo, né? Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto eu? Não. Não que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Então ele, mais uma vez, diz que não está morto, diz que habita o corpo, quer dizer, ele embora, mais uma vez, separado do corpo, ele está ali, né, contigo com o corpo, e sofre, sente uma sufocação decorrente do degolamento que ele próprio provocou nele. E o que ele desejaria é que alguma mão o aniquilasse de vez, porque morto para ele é a perda completa da consciência. Era isso que ele desejava. Só que ele não perdeu a consciência. Então, quando ele diz que aniquilasse de vez, era perder completamente a consciência, né? Como se entrasse num sono que ele não se desse mais conta do que está acontecendo. Pergunta 6. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? E a resposta: estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Ele não respondeu, né, claramente a pergunta, e ele diz que do sofrimento ele passou à tortura, de um sofrimento menor para um sofrimento maior. Pergunta 7. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Resposta: sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Então, o suicídio deve ter acontecido há muito pouco tempo, né? Considerando a evocação, a data da evocação. Ele não queria, ele fez tudo para que ninguém soubesse quem ele era, por que ele ia dizer agora, né? Poderei dar-vos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Absolutamente não. Então, mais uma vez, ele diz que ele quer continuar incógnito. Tendes família, mulher, filhos? Era um desprezado, ninguém me amava. Então, ele não fala, mas está mostrando que ele era um desprezado, ele se sentia desprezado, né? E que fizestes para ser assim repudiado? Quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o preza. Então ele se sentia abandonado, desprezado, achava e sentia que ninguém o prezava, e por isso ele estava ali num sofrimento e achou que a morte resolveria isso para ele, e não resolveu. No momento de vos suicidardes, não experimentaste qualquer hesitação? Ansiava pela morte, esperava repousar. E esse esperava repousar é muito curioso, porque recentemente eu tive um falecimento na família
E sempre o que as pessoas dizem é, poxa, mas então ele foi repousar, né? É como se a morte fosse uma passagem para um descanso. E isso fica na nossa mente é, é, de tal maneira que não só a gente vê as pessoas reproduzindo constantemente essa ideia, como pode trazer uma falsa impressão de que, bom, se eu morrer, né, mesmo que eu provocar essa morte, eu vou repousar. E não foi isso que aconteceu com ele. Ele não repousou. E se a gente acompanha os outros casos todos que a gente tem observado, ninguém repousou. Só os casos de expiação terrestres bem-sucedidos é que o espírito ali encontra uma paz depois e tal, mas repouso mesmo ninguém encontrou, né? No sentido de uma estagnação, de ficar dormindo e etc. Como é que a ideia do futuro, pergunta 12, como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Resposta, não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Então ele não tinha perspectiva de futuro, não sabia o que ia acontecer, provavelmente, certamente não acreditava na vida após a morte, achava que isso tudo ia terminar e as coisas não aconteceram como ele previa. Que reflexões, pergunta 13, que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Ele já falou que ele não sabe que ele está ali se sentindo ainda vivo, que ele não se sentiu morto. Então, essa pergunta é uma pergunta que certamente é difícil para ele responder. Então, ele vai dizer a resposta: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu, né? O corpo pode ter morrido, mas a vida não se extinguiu, né? Então, quando pergunta o que você sentiu quando extinguiu a vida, podia ser substituída por o que você sentiu quando o corpo morreu. Mas ele já falou, mas eu estou morto? Né? Então, são perguntas difíceis, já que esse espírito, né, ele ainda está numa situação em que ele não consegue perceber o limite entre estar encarnado e estar desencarnado, né? Então ele vai responder: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo, sinto os vermes a corroer-me. Aqui é importante a gente considerar que Kardec já falou que a alma dele não está presa ao corpo, mas ele está completamente envolto no turbilhão material. E é isso que faz com que ele tenha não o sentimento material de ser corroído pelos vermes, né? Mas ele deve estar percebendo que isso está acontecendo e isso repercute espiritualmente para ele, né? É como se a gente olhasse uma ferida que sangra e sente por conta disso, mesmo que isso não, né? Às vezes acontece assim, né? Um exemplo tolo, simples, né? Mas você vê a pessoa que machucou a unha, aí você vem na sua lembrança aquela sensação de, sabe quando você corta mais no sabugo e dá aquela dor, né? Aquilo volta para você. Então é como se fosse uma repercussão, já que existe quase uma afinidade, uma dependência, um vínculo ainda muito forte dele com a matéria, mesmo não estando preso à matéria pelos laços do perispírito. Pergunta 14. Que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? Ele já falou que ele não sabe que esse momento chegou. Para ele isso não está claro. Pois ela se completou, é a resposta. Pergunta 15. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Perguntas que estão voltando no mesmo tema e que ele já disse que ele não está entendendo que isso tenha ocorrido. Bom, aí o espírito responde: menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Então ele diz que
o momento da morte, né, que a vida se extinguiu, foi menos doloroso do que depois, quer dizer, depois que o corpo se extinguiu. Então, às vezes a gente vê cenas, né, que o corpo é muito mutilado e você fica pensando assim, nossa, que morte horrível, como deve ter sofrido. Mas o que os espíritos vêm dizer é que os sofrimentos morais vividos depois da morte são muito mais intensos e dolorosos e difíceis de serem vividos do que aqueles experimentados pela matéria. Então, no item 16, os médiuns presentes ali à sessão perguntam ao espírito São Luís alguns esclarecimentos. E no 16 a gente encontra a seguinte passagem. O que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? E São Luís então responde assim: o espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele se ressentia da volúpia da dor. Né? Mas depois da morte, parece que isso se acentua. Né? A pergunta 17. Outro esclarecimento agora são esclarecimentos a São Luís. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim. O espírito suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. Quer dizer, a ligação perispiritual se dá até o termo da vida. Uma vez terminada a vida, termina a ligação perispiritual. A morte natural, diz São Luís, é a libertação da vida. O suicídio rompe ela por completo. Então é como se no primeiro caso, a morte natural, fosse um desligar. E no suicídio, um rompimento. Dá para entender a diferença. Item 18. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? E a resposta de São Luís é não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Então, o que ele está mostrando é que existe uma diferença muito grande entre a morte acidental involuntária, né, e a morte voluntária. Né? O espírito responde pelos seus atos. Se foi uma morte acidental involuntária, ele não tinha uma responsabilidade direta, ele não queria, ele não desejava. A intenção é o ponto central da questão. Tem aquela questão no Livro dos Espíritos, né, que se você se expõe à morte para salvar um terceiro, mas não tem a intenção de se matar, quer dizer, a sua intenção é salvar o outro, mas você acaba morrendo, né? Então não é suicídio. Por quê? Porque a sua intenção não era se matar. A intenção era salvar o outro. E aí, na própria resposta, diz, bom, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser que ele não morra, né? E nas mais das vezes não morre mesmo, né? Agora a gente tem um último comentário aqui de Kardec que nós vamos ler sobre esse caso. Diz Kardec assim: essa dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. Então, Kardec está se referindo a essa dúvida: morria, não morria? Você está dizendo que eu morria? Né? Enfim, é um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. E agora ele vai dar a explicação. Se a um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal à pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido, e de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Parênteses, assim como no caso que nós estamos vendo. Se para o espírito a morte é a extinção completa da vida, ele pergunta, mas eu morri? Não, não morri, porque eu continuo vivo, né? Então a pergunta, Kardec mesmo está mostrando, estava mal formulada. Continuando aqui a explicação de Kardec.
Eis a razão por que responde o espírito na mensagem, né? Não, até que se familiariza com essa maneira de aprender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser. E tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala, e assim não se considera morto. E isso afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. O exemplo dado No exemplo dado, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Então, aqui está um elemento importante também a considerar. Ele se sentirá nesse turbilhão material que foi falado até que o tempo da sua encarnação termine. Né? Ele não fica preso ao corpo até o tempo que a encarnação termina. Ele fica preso ao corpo, quer dizer, ali São Luís afirma, né, que uma vez havendo o suicídio, há um rompimento na ligação do espírito com o corpo. Mas ele continua se vendo e continua se sentindo preso ao corpo, embora não esteja, até o fim do tempo da sua existência. E isso pode ser para ele um verdadeiro suplício. Continuando a explicação de Kardec. Esse estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria do que do corpo. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Está aqui explicado, né? Agora, aqui ainda há um elemento importante a comentar. Quando Kardec diz: a sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Então, todas as pessoas, né, todos os espíritos que tiveram uma vida em que, né, em que eles viveram mais da matéria do que do espírito, né, há uma chance, a depender dos agravantes e dos atenuantes, né, independente de ser suicida, de o espírito, ainda que desligado do corpo, se sentir preso ao corpo e perceber a sensação de decomposição do mesmo. Certo? É isso que Kardec está dizendo. Não há falta isenta de penalidades, tudo depende, né, dos agravantes e dos atenuantes, mas essa é uma possibilidade que, veja, a gente viu num caso de um espírito sofredor, por exemplo, que ele tinha morrido em um acidente no mar, né? Ele não fica, é bem verdade, todo o tempo do resto da sua encarnação sentindo isso. Mas como ele não tinha uma grande elevação espiritual, ele ainda se sente, é como se o corpo já morreu, mas ele ainda ele passou muito tempo ainda se sentindo jogado para lá e para cá dentro do mar, né? Então são questões difíceis para nós, que nós precisamos pensar muito sobre isso, pensar o quanto nós, de fato, temos privilegiado o nosso espírito ao nosso corpo, porque na hora do desencarne é uma hora decisiva em que isso vai ser colocado à prova. Afinal de contas, realmente privilegiamos o espírito ou, ao
desencarnarmos, nos sentiremos ainda querendo, né, reter o corpo, as suas sensações, a sua vida material, porque nela é que nós nos identificamos efetivamente com a vida, né? Fica aí a reflexão para nós. Essas reflexões dos espíritos suicidas são sempre muito difíceis, e vamos pedir a Deus mais uma vez, então, que nos abençoe a todas as pessoas que, por qualquer razão, optaram por esse tipo de desencarne. Que Deus os perdoe, que Deus os abençoe, que Deus os proteja onde quer que estejam, assim como a todos nós nessa hora. Fica com Deus. Obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço e até.